Boa noite, Santo Ângelo. Boa noite. É com grande satisfação que a Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul traz até vocês o espetáculo 150 anos de Santo Ângelo. Este projeto é uma realização da Vetor 8 Cultura e conta com patrocínio de Cotricampo, Produtos de Limpeza Girando Sol, Laticínios Friolac e Vale Log. Gostaríamos de agradecer o apoio da Prefeitura Municipal, sempre parceira e dedicada a levar cultura a todos os seus munícipes. O financiamento é do Procultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje encerramos o espetáculo 150 anos de Santo Ângelo. Foram 6 dias de apresentação e hoje vocês poderão acompanhar a última noite. Que o espetáculo comece. O espetáculo 150 anos de Santo Ângelo conta com a direção de Rogério Pepe, auxiliar de direção e preparação de elenco, Isabelle Carmo e Priscila Cardoso. Direção de som, imagem e sonoplastia, Lucas Segato. Roteiro, Carla Gonzalez, Lucas Segato, Rogério Pepe, Amilcar Guidolin e Eduardo Teixeira. Produção de projeção, Carlos Alves. Iluminação, Emerson Santos. Cabelo e maquiagem, William Cardoso. Figurino, Ateliê Eva Porciúncula e Ateliê Maria Buzinello. O espetáculo conta com os elencos de Acácia, ONG Parceiros do Bem, Futuri Arte Criativa, Etnia Italiana, Etnia Alemã, Grupo Medusen, Pepe Company e Companhia Vida em Arte. Pedimos para que deixe o celular no silencioso e ao tirar fotos e fazer vídeos sem o flash da câmera. Caso for postar alguma coisa, pode marcar @Acácia_cultural e @Vetor8 Cultura. Os banheiros ficam à direita do público. Tenham todos um ótimo espetáculo. Uma história, uma saga, uma evolução. Antes de adentrarem em minha trajetória, nestes 150 anos de vida política e administrativa, é necessário que todos aqui saibam que tenho um profundo respeito pelo meu passado, triunfante naquilo que foi a missão jesuítica de San Ángel Custódio.
como em tantos outros momentos nessa cidade abençoada. É bom ver este lugar cheio de vida, de várias idades. Por falar em idade, é tempo de comemoração. Essa organização toda que se desenvolveu é de se comemorar. Eu posso ver e sentir, e estão curiosos. Então, é preciso fazer uma viagem no tempo, em especial ao tempo em que aquele povo saiu de Concepción, atravessando o rio Uruguai. Indígenas que acompanhavam o padre Diogo Aze, da redução formada principalmente por guaranis e charruas. Assim surgia essa missão, a qual levaria o meu nome, Santo Ângelo Custódio. Padre Diogo Aze, deixe-me ouvir a sua voz. Como é bom sentir esta terra vermelha em meus pés, aqui, tão perto do cristalino Itaquarinchim. Cada missão jesuítica se especializou em um tipo de cultura. Santo Ângelo Custódio tinha vocação para produzir erva mate e algodão, tão importantes naquela época, isto para consumo próprio, e o excedente da produção era exportado para outros lugares do continente, bem como para a Europa. E como era bela a Santo Ângelo Custódio de 1707 a 1750. O desenvolvimento pulsava nas missões. Organização econômica e social crescente despertou os olhares e ouvidos dos governantes europeus para o surgimento de uma nação independente. O tratado assinado pelos reis de Portugal e Espanha em 1750 objetivou demarcar os limites de dominação entre os colonizadores. Os portugueses entregaram a pobre região de Sacramento em troca dos maravilhosos 7 povos das missões. Essa situação desagradou nossas lideranças indígenas e as dos jesuítas, além de um deslocamento de uma região para outra. Os prazos eram muito curtos. Resolvemos permanecer. A guerra foi inevitável. Indígenas decepcionados e revoltados a lutar pelas suas terras contra um combinado entre portugueses e espanhóis e seus contratados. Senhor governador Dom José Andoengue, nós, os caciques de Santo Ângelo, recebemos a tua carta, beijando a todos os índios, por ser tu quem muitos nós amamos. Ouvimos o conteúdo de tua carta, mas nós persuadimos nem cremos que seja a palavra do Santo Rei, porque nosso Senhor Jesus Cristo pôs na terra, em seu lugar, o nosso Santo Rei.
por ser ele um amante especial das palavras de Jesus Cristo e o Rei dos cristãos que Deus criou. Por que é, pois, que dão sete formoso povo em paga das colônias do sacramento, que apenas um pobre povo seu valor não é nem sequer suficiente para apagar de um só dos nossos povos. Sendo assim, não teremos medo do mal que nos queres fazer, e, ainda que traga os teus canhões, Deus cuidará de nós, pobres índios. E somente em Deus que grandemente confiamos, pois Ele é o dono de nossas vidas. O que tu fizeres, e coisa de pouca montas, isso te dissemos, Senhor governador, que Deus te aguarde e te dê saúde. Santo Ângelo, 20 de julho de 1753 anos. Após a Guerra Guaranítica, tentamos recuperar as missões. Carlos III anula o violento Tratado de Madrid. Fizemos uma nova tentativa de ressurgir em meio à destruição. Porém, Pombal nos acusou de formar um império dentro da colônia e a não se sujeitar ao poder do rei, que na época era Dom João I. Esse motivo foi a alegação do Marquês. Nós, jesuítas, começamos a insistir ao combate às práticas escravagistas ditatoriais do Estado. Haja vista que a companhia já tinha deixado claro que não serviria a imperador ou a coroa nenhuma. Portanto, nos tornamos um problema para a coroa portuguesa. Fomos exilados e obrigados a deixar o continente. As florestas e os animais passaram a tomar conta das reduções. Ficaram sobre a ação do tempo e as raízes das árvores abraçam a história. Nas planícies e matas, alguns povos seguiram resistindo, bem como muitos trabalhadores das missões foram para as estâncias e cidades do período. Os grupos indígenas que restaram se espalharam pelo território em uma região que não ficou completamente abandonada, pois muitos indígenas e grupos militares circulavam pela região. As disputas pela região das missões entre as coroas de Portugal e Espanha só foram resolvidas com o Tratado de Badajoz em 1801, o qual reconheceu o território como parte dos domínios portugueses. Veja se não é um velho amigo desbravador, Senhor Auguste de Saint-Hilaire.
Santo Ângelo, 22 de março de 1821. Como se havia dito que minhas carroças teriam muita dificuldade em vir até aqui, deixei-as em São João e me pus a caminho acompanhado somente por Joaquim Neves, um índiozinho. Atravessamos 2 rios bastante volumosos, primeiro o Juimirim, o Rio dos Sapos, e depois o Juiguaçu, ambos ladeados de mata. Santo Ângelo é a última aldeia das missões do lado leste. Mais adiante se elevam grandes florestas, servindo de asilo aos índios selvagens. Essa aldeia é a mais escondida de todas, pois situa-se em uma região florestal e montanhosa. Os jesuítas parecem ter querido indicar, de maneira simbólica, que não tensionavam se estender mais ao longe, pois as igrejas de todas as aldeias estão voltadas para o norte, enquanto a de Santo Ângelo para o sul. A população se eleva a 80 pessoas. Esses, no momento, estão ocupados em fazer mate. Árvore e plantações abundantes por esses lados. Considero a vocação desta gente a de se lidar com a erva ancestral. Devo relatar que a residência que fiquei em Santo Ângelo é muito bonita. O leito, as cortinas das janelas que cobrem a porta são de damasco. E antes de deixar Santo Ângelo, visitei a igreja, que se achava em péssimo estado, mas que não é menos bela do que a das outras aldeias. Por fim, que minhas viagens e modestas escrituras aguçem o pensamento de como era viver nestes tempos. O tempo, como é belo viajar por ele. Senhor Francisco de Paula, como é bom tê-lo aqui e poder contar a minha história. Nos idos de 1830, desbravei matos e capoeiras que cobriam as ruínas de Santo Ângelo, em busca das antigas estradas utilizadas por jesuítas e indígenas e que levavam aos ervais. Por minha solicitação, foram distribuídas as sesmarias, em área do antigo povoado. Porém, é somente a partir de 1850, com a ocupação das famílias de Antônio Manuel e Dr. Antônio Gomes Pinheiro Machado, em área da antiga redução. Vamos reconstruir Santo Ângelo, honrando a sua história e o que um dia ela foi. Precisamos trazer novas famílias e fazer desta terra um lugar de prosperidade.
em torno de 1859. A primeira casa que foi levantada nas proximidades da antiga igreja reaproveitou as estruturas arquitetônicas do que tinha sido a redução de Santo Ângelo Custódio. E assim, esta cidade nova começa a surgir nas limitações da atual Praça Pinheiro Machado. Os primeiros habitantes desta nova cidade eram paulistas e açorianos. Posteriormente, migraram para a região alemães, italianos e poloneses. Em 1873, a Vila Santo Ângelo foi criada, conforme a lei provincial número 835, de 22 de março de 1873. No mesmo ano, instituiu-se a primeira Câmara de Vereadores, que instalou-se em 30 de novembro de 1873, na residência de Bento Rolim de Moura, onde hoje está localizado o Clube Gaúcho. Tinha na presidência das sessões o vereador João Cardoso de Aguiar, e estavam presentes à solenidade João Ernesto Cruel, Joaquim da Silva Lourega, Felisberto Silveira Marques, Damaso Ribeiro Nardes, e ocupava a Secretaria Interina dos Trabalhos o cidadão Francisco de Almeida, que mais tarde foi sucedido por Pacífico Antônio de Carvalho. Fui ganhando vida como um vilarejo brotando das pedras tombadas. Novas casas, comércio e, é claro, uma nova igreja junto à praça. O primeiro mapa da vila de Santo Ângelo que se tem notícias foi em 1º de janeiro de 1898. A ordem das ruas segue o traçado da redução de Santo Ângelo Custódio, expandindo-se em direção ao norte. Me tornei município.
Aqui é o Gildo Castelarim. Gildo, é bom falar contigo finalmente pelo telefone. Ouvi dizer que você foi designado para supervisionar a construção da estação. Como estão os preparativos? Coronel Rolim de Moura, é uma honra trabalhar nesse projeto tão importante para a nossa região. Os trilhos estão quase prontos e estamos finalizando os detalhes para a construção da estação. Fico feliz em ouvir isso. A chegada da ferrovia será um marco para o desenvolvimento local, assim como foi a construção da ponte sobre o Rio Ijuí e a chegada da luz elétrica. Mas e quanto à estação? Tens alguma ideia de como será? Estamos planejando uma estação moderna, que irá contar com características da arquitetura colonial inglesa, mas que preserve a história e a cultura local, é claro. Queremos que seja um ponto de referência para a cidade, facilitando o transporte e incentivando o comércio. Perfeito! Sua visão e dedicação são essenciais para o sucesso deste projeto. Se precisar de qualquer apoio ou de recursos adicionais, não hesite em me comunicar. Muito obrigado, Coronel. Conto com o seu apoio, sim. E estou comprometido em fazer desse projeto um exemplo de progresso e desenvolvimento para todos nós.
o jornal missioneiro. Não? Oh, o jornal missioneiro! Oh, o jornal missioneiro! Olha o jornal missioneiro! Oh, o jornal missioneiro! O jornal missioneiro! Oh, o jornal missioneiro! Oh, o jornal missioneiro! Oh, o jornal missioneiro! Oh, o jornal missioneiro! O jornal missioneiro! O jornal missioneiro! Oh, o jornal missioneiro! Moço, o senhor quer comprar jornal? Meu jovem, o que esse jornal traz? Olha, eu não sei muito bem ler, mas pelas figuras parece que está vindo muita gente de fora. Está vindo gente de navio, de trem. O senhor já andou de navio? Eu prefiro os trens, mas ultimamente estou a voar nas asas da história. Oh, o jornal missioneiro! Oh, o jornal missioneiro! Olá, meu caro rapaz. Esta é uma edição do jornal O Missioneiro? Sim, senhor. O senhor vai querer comprar um? Ué? O senhor parece um moço. Aqui da foto, olha. Claro. Eu suponho que o jovem esteja se referindo sobre a notícia da nova intendência. Sou eu, sim, Ulisses Rodrigues. Até ontem, intendente, e a partir de hoje, o primeiro prefeito de Santo Ângelo. Como o senhor fala bonito, hein? Mas pouco entendi. Como assim, intendente e prefeito? Eu compreendo a confusão. Até eu fico um tanto confuso com isso. Desde 1863, nossa cidade tinha como administração uma intendência, onde o poder legislativo era comandado por um intendente. Aqui, o primeiro intendente foi Firmino de Paula e Silva, e o último fui eu mesmo. Já agora, nos tornamos uma prefeitura, onde fui eleito para o cargo de prefeito. Sim, agora eu entendi. Então o senhor foi o último intendente e agora prefeito de Santo Ângelo. Isso mesmo, garoto esperto. O senhor sabe, eu adoro saber sobre a história da nossa cidade. Um dia eu serei importante quanto o senhor. Claro, meu rapaz. Continue, um ótimo trabalho. As notícias devem ser propagadas. Oh, o jornal missioneiro! Oh, o jornal missioneiro! Alguém quer comprar jornal? Oh, o jornal missioneiro! Oh, o jornal missioneiro! Quer comprar um jornal? Oh, o jornal missioneiro! O som da locomotiva sobre os trilhos. O trem trouxe para Santo Ângelo figuras interessantes. Uma delas, o Dr. Gatz, natural da Alemanha e naturalizado brasileiro. O Dr. Willy Gatz nasceu em 27 de março de 1888, de uma família abastada que morava em uma quinta, perto da cidade de Clon. Formou-se em medicina na Alemanha, na Universidade de Bonn, em 1917. Também prestei serviço como médico secundário e servi na Bélgica, que estava ocupada pela Alemanha. E foi lá que eu conheci a Gerda. Nós nos apaixonamos. Ela fugiu e veio comigo mesmo sem a permissão dos pais. Nós nos casamos no Uruguai. O espírito pioneiro de Dr. Willy Gatz e sua esposa Gerda Kahl não se contentavam em estabelecer em um grande centro, mas sim no interior, onde ali a assistência médica era muito precária na época. E eu me encantei pelas missões, por essa terra vermelha e onde a linha férrea terminava. Vi uma grande oportunidade para empreender, abrir uma clínica e atender o povo que muitas vezes
tinham parteiras ou benzedeiras para tratá-los. Com sua carruagem, puxada por 2 cavalos brancos e um cocheiro de origem castelhana, a figura peculiar de Dr. Gats acabou se incorporando ao cotidiano da nossa cidade e transformando em um personagem pitoresco da nossa história. A pé ou a cavalo, eu tinha que fazer o que devia ser feito. Às vezes passava o dia fora de casa, andando de rincão em rincão, e o jeito era levar minha comida de pendurada. Isto porque eu fiz um juramento médico e faria de tudo para honrar com este juramento. A medicina e a cura era sua obstinação, e quanto a isso, não media esforços para frio, calor, distâncias e tudo mais. Também não discriminava se o cliente era rico, pobre, branco, preto, malfeitor ou criminoso. Desde que necessitassem de sua ciência, lá seguia ele, fiel ao seu juramento. Então, no dia 1º de outubro de 1927, nós inauguramos a nossa clínica particular, um dos primeiros hospitais da região com aparelhagem moderna e vinda do exterior. Inclusive, a primeira cesariana realizada na região das Missões foi do nosso ilustre deputado federal, José Alcebiades de Oliveira. E nessas situações todas, ela sempre estava lá, firme e forte, com seu uniforme de enfermeira imaculadamente branco, a comandar o hospital. Foram mais de 60 anos dedicados a minorar o sofrimento dos nossos semelhantes e ao bem-estar do povo desta cidade. Eu considerei o Brasil a minha verdadeira pátria. Por ironia do destino, em 84, eu fui atropelado por uma Kombi. Uma Kombi. Assim como o meu hospital, que foi atropelado pelo tempo e pelo novo, que sempre vence. Faleceu em 3 de junho de 1984 devido ao acidente. Trabalhamos de forma justa, com inteligência, meu amor. Hoje somos lembranças, memórias, letras em papel, relembrando um sonho meu e ganhando vida com a arte do teatro. Ao senhor comandante do 1º Batalhão Ferroviário, acuso o recebimento do vosso ofício datado de hoje, que respondo. Referente à apresentação do oficial e praça referido, constante da cópia de ofício que me envias. Cumpre-me declarar que envio-lhe para prestar serviços de fiscalização da construção dos quartéis de Santo Ângelo, Santiago do Boqueirão e São Nicolau. O engenheiro militar Luiz Carlos Prestes. Mandarei apresentar ao comando na primeira oportunidade. Saúde e fraternidade. Mandaram-me fiscalizar obras, mas não me deram os materiais necessários. E logo percebi que havia coisa errada. E coisa errada muito me incomoda. Desvio de verbas? Ah, não poderia compactuar com tais situações. Foi por isso que me demiti. Depois disso, assumi a coordenação e execução da construção da ponte do rio Comandaí, junto de uma companhia de 200 homens. E também vi coisa errada. Os sargentos eram os burocratas terríveis. Não proporcionavam o mínimo para os soldados.
barracões de palha, chão de barro, cama de vara. Isso não estava certo. Foi aí que meu instinto revolucionário floresceu. Passei eu mesmo a dar instruções aos soldados. Os alfabetizei e em algum tempo estavam diplomados. Foi aqui, neste lugar, entre os anos 1924 e 1925, que planejei e iniciei a marcha, a coluna. É chegada a hora solene de contribuirmos com o nosso valoroso auxílio para a grande causa nacional. Todo o Brasil, de norte a sul, ardentemente deseja, no íntimo de sua consciência, a vitória dos revolucionários. Porque eles lutam por amor do Brasil. Porque eles querem que o voto do povo seja secreto. Porque eles querem que os governos tratem menos da politicagem e cuidem mais do auxílio ao povo laborioso, que numa mescla sublime de brasileiros e estrangeiros, irmanados por um mesmo ideal, vive trabalhando honestamente pela grandeza do Brasil. Hoje, 29 de outubro, por ordem do general Isidoro Dias Lopes, levantam-se todas as tropas do Exército, das guarnições de Santo Ângelo, São Luís, São Borja, Itaqui, Uruguaiana, Santana, Alegrete, Dom Pedrito, Jaguarão e Bagé. Hoje, irmanados pela mesma causa e pelos mesmos ideais, entre tantos outros. São convocados todos os reservistas do Exército a se apresentarem ao quartel do 1º Batalhão Ferroviário e fica aberto o voluntariado. Todas as requisições serão documentadas e assinadas sob a responsabilidade do Ministro da Guerra. Pelo Governo Revolucionário do Brasil, Capitão Luiz Carlos Prestes. Depois desse manifesto, junto a meus companheiros, marchamos por 25 mil quilômetros no interior do território brasileiro. Tentamos tomar Ijuí, mas fomos repelidos pelas forças do coronel Antônio Soares de Barros, o coronel Dito. Da mesma forma, ordenei a retirada das tropas de São Luís Gonzaga, onde estávamos reunindo as forças rebeldes do Rio Grande do Sul. Contávamos, inclusive, com civis maragatos ligados à Aliança Libertadora. Em 27 de dezembro de 1924, partimos de São Luís Gonzaga. E ao longo de 2 anos, buscamos apoio para efetivar a deposição de Arthur Bernardes. Este estava na presidência do país. Posso me orgulhar de ter percorrido essas regiões do Brasil sem ter ao menos perdido uma batalha. Teria eu que ter mais tempo para contar as minhas histórias de lutas, meus amores e meus ideais. Porém, fiquem aqui com este memorial que retrata muito bem a história da minha vida e os trilhos de história do nosso município. Um bandoleiro na nossa cidade. Arthur Arão, ele bandoleiro, causa tumulto num boliche em Santo Ângelo. Bandoleiro? Eu sou Arthur Arão. Sou um revolucionário, tropeiro, mas por muitas vezes fui chamado de fora da lei. Me revoltei com o banditismo e as injustiças. Participei de acontecimentos revolucionários por todo o Rio Grande do Sul. E foi aqui, desde meus tempos de guri, no Passo da Pedra, nos confins de Santo Ângelo, hoje, Giruá, juntamente de meu pai, Pedro Arão, peguei gosto pela agricultura. Pelo laço. Era um hábil laçador. Nas minhas andanças, o que mais me encantavam eram as tropeadas, o lombo do cavalo, um bom chimarrão
a longa marcha pelos pampas, o rugido minuano. Com uma tropa e mais de 2.000 bois, cruzávamos o território rio-grandense. Santo Ângelo, Cruz Alta, Santana do Livramento, São Luís Gonzaga. Que maravilha! Os tropeiros eram montados a ferro, sob a poeira da terra vermelha. Nas tropeadas, os perigos eram muitos. Ladrões que roubavam o gado, tirando o sossego dos tropeiros. As balas varavam pelo breu dos acampamentos. Por muitas vezes, empunhei meu revólver, disparei em direção a meus inimigos. Muitos caíram ali, na minha frente, mas muitos ao meu lado. Minha vida foi repleta de aventuras, mas meu nome ficará marcado nos livros e fatos missioneiros. Cordas virão, cordas se partirão, nem água, nem fogo, e nem as balas sobre o teu corpo prevalecerão. Cordas virão, cordas se partirão, nem a água, nem o fogo, e nem as balas sobre o teu corpo prevalecerão. Desculpa, estava tão empolgado em criar que me esqueci que estava sendo observado. Mas não é belo, magnífico. É necessário me apresentar. Com os mais legítimos cumprimentos, me chamo Valentim Petrus Emerich von Adamovich. Ufa, certamente por ora sou estranho, um estrangeiro com este nome todo em terras missioneiras. Mas digo, quando cheguei aqui, pude vivenciar toda esta magnitude daquilo que se tinha como ápice do espírito corporativo no mundo. Afinal de contas, sou entusiasta e, por assim dizer, fã das obras do magnífico Padre Antônio Sepe. Vejam, pensem comigo, um talento, uma expertise em cantar e concretizar as artes. Como eu não ia ter um exemplo de modelo como a de Antônio Sepe? Aqui, nessa cidade, quando cheguei da Áustria, aqui eu constituí família, aqui eu fui feliz. É necessário que você saiba que muitas dessas obras
passaram por estas mãos. Vejam, fui contratado para, junto com os meus companheiros, em especial Olinto Donadel, a quem esta cidade deve muito. Um belíssimo artista, como também as suas obras, edificadas por praças e avenidas. Era tempo de embelezar aquela que seria o cartão postal da cidade dos anjos. De pronto, aos moldes das igrejas das antigas reduções, usaríamos a pedra de arenito Botucatu, a famosa pedra Gres. Haveria de ser deste material aquelas belíssimas esculturas, os 7 santos padroeiros que embelezariam o frontispício da então catedral angelopolitana. Que belo nome! Que belo nome! Nome que carrega a essência de seu povo. Um povo protegido e guardecido por Santo Ângelo Custódio das Missões. Você ter ideia, Santo Ângelo já tinha cinema antes mesmo da Primeira Guerra acontecer. E ainda nem existia uma seleção brasileira. Mas em Santo Ângelo, a capital missioneira dos 7 povos das missões, já era apaixonado pela 7ª arte, o cinema vivo e enraizado em seus corações. As famílias todas saíam do trabalho, iam para casa, tomavam banho e as famílias subiam para o centro para ir no cinema, para ver as vitrines. Então o Santo Ângelo, na década de 70, teve 5 cinemas funcionando praticamente todos os dias. Para mim, a minha maior lembrança é quando chegava os finais de semana, no domingo eu ia no matiné com a minha prima, que ela trabalhava na bilheteria. Então eu tinha um tio que passava os filmes, o Cisne, e a minha prima trabalhava no municipal, então eu ia para lá comer aquelas carrapinhas e assistir os filmes de Tarzan no cinema municipal. Era maravilhoso, maravilhoso tempo esse de criança e uma lembrança assim que me emociona de falar, porque me remete ao passado, um passado muito bom. Hoje em dia, né, a tecnologia, né, mudou bastante, né, o pessoal tem acesso por vários meios, mas o cinema ainda é aquela coisa mágica, né, aquela coisa de tu estar assistindo um filme praticamente dentro do filme, né, coisa que num outro sistema tu fica meio de fora, meio distante, né, o cinema é o som que envolve todo, tu tá só para aquilo ali. Que o cinema sempre venha permanecer em nossa vida, em nossas famílias e em nossas amizades. É mais do que um pranto, é um sonho, um batismo sonoro. Anjos que cantam desditas de amores, por conveniência agradando os senhores.
mas os que vivem a cantar sem patrão tocam nas cordas do seu coração. Quem canta refresca a alma, cantar adoça o viver. Assim eu vivo cantando pra aliviar meu padecer. Quisera ter alegria dos pássaros, a sinfonia do alvorecer, e cantar para anunciar quando vem chuva e avisar que já vai anoitecer. E ao chegar a primavera com as flores, cantar um hino de paz e beleza, longe da prisão dos homens e da fome, pra nunca cantar tristeza, no cantar de quem é livre. Ai, melodias de paz, horizontes de ternura, esta poesia de andar. Quem canta refresca a alma, canta adoça ao viver. Assim eu vivo cantando pra aliviar meu padecer. Que alegria ouvir os teus acordes. Mas olha só quem eu vejo, se não é o rei da Oito Baixos, o tio Bilia. Muito me honra a presença de um dos 4 troncos missioneiros, ilustre Senair Maicá. Mas abre essa gaita então, tio Bilia. Mas como é lindo de te ver abrindo essa gaita. Mas Senair, este encontro me faz recordar os antigos fandangos de galpão, relembrados hoje através dos grupos e dos CTGs. Tio Bilia, que a música nativista e missioneira se perpetue através das gerações. Mas então, me acompanha nessa rancheira?
Questão de ordem, povo santo-angelense. Questão de ordem, por favor. Com a licença dos senhores e das senhoras, gostaria de iniciar o meu pronunciamento dando os parabéns ao município de Santo Ângelo, que na data de ontem completou 151 anos de emancipação política administrativa. Uma data de muito prestígio. E tenho certeza que meus colegas vereadores concordam comigo quando digo que é uma história marcada por lutas e glórias. Então, deixo aqui os meus parabéns. Também gostaria de agradecer aos meus eleitores que pela primeira vez na história de Santo Ângelo elegeram uma mulher como vereadora. Essa que vos fala. Para quem não me conhece, me chamo Neiva Carreira Machado. Não foi fácil de encarar o preconceito e a estranheza de se ter uma vereadora mulher, mas conseguimos. Mostramos que somos capazes e que podemos ocupar o espaço que quisermos. Além de primeira vereadora em 1952, muito me engrandece lembrar de que fui presidente da Câmara de Vereadores e por isso também me tornei a primeira prefeita mulher do município. Mais do que ser a primeira vereadora, eu fui uma ponte entre os desafios políticos impostos pela sociedade da época e a possibilidade de novos caminhos para nós, mulheres. Sobre novos caminhos, foi em minha época que inauguramos a ponte sobre o Rio Ijuí, um marco do progresso em nosso município. Na rodovia que liga as cidades de Santo Ângelo e São Luís de Gonzaga, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem projetou e está construindo esta ponte de grandes proporções para a passagem do Rio Ijuí. Dando a fita simbólica, o governador do estado entrega ao tráfego esta ponte, obra de grande importância no sistema rodoviário rio-grandense. Novas fábricas surgem, a infraestrutura cresce e a cidade se expande, refletindo o progresso e a modernidade. Santo Ângelo passou por transformações significativas entre as décadas de 1930 e 1960, refletindo as mudanças econômicas, sociais e políticas do Brasil durante este período. A industrialização brasileira ganhou impulso e Santo Ângelo não foi exceção. Era necessário que aquilo que era produzido ou criado tivesse uma vitrine, e assim foi feito. Com a cooperação regional, surge em Santo Ângelo a Festa Nacional do Milho, em 1954. Aquela que haveria de ser a nossa maior congregação de união local. Desde lá, a cada 2 anos, nos reunimos em festa. O município consolidou sua posição como um importante centro regional, impulsionado pela diversificação econômica, crescimento do comércio e expansão dos serviços. Este que vos fala é o D. Felipe Pipe. Vai ficar tudo bem. Um dia, eu e Germano, junto de nossas filhas Ruth e Érica, saltamos do trem
para os lados de Santo Ângelo. O ano era 1934 e fomos nos hospedar aqui pertinho, no antigo Hotel Vitória. Logo, conseguimos uma casinha de chão batido. A pequena Ruth, com a sua vassourinha de folhas, deixava tudo bonito. Em pouco tempo na cidade, conseguiu um emprego no antigo Hospital Santo Ângelo, na área de enfermagem. Inclusive, no hospital, as pessoas tinham muita dificuldade em me chamar de Gisela. Por isso, apelidaram-me de Isabel. Era mais fácil a pronúncia e o apelido ficou. A experiência que eu tinha era de ter acompanhado a minha mãe a fazer muitos partos. E isso eu fui me tornando definitivamente parteira, indo a muitas casas, ajudando muitas mulheres. Nesse período, em 1935, nasce o nosso filho Rolando Stinfel. Com o decorrer do tempo e muito sacrifício, juntamos dinheiro e compramos um terreno na Avenida Brasil. Ali, construímos uma moradia com 2 quartos e ali mesmo eu comecei a fazer os partos. Acompanhava também médicos pelo interior do município, de carroça, atendendo muitas famílias. Incentivada pelo Dr. Cruel e pelo Dr. Mera, em 1940 registrei o Hospital Vida Nova, o que posteriormente se chamaria Santa Isabel. Ao campeonato de boxe. De um lado, ele que vem em busca do cinturão missioneiro, o desafiante. Do outro lado, o missioneiro bravo, ele, Domingão. Domingão. Para quem é acostumado a dar soco em pedra de gelo, derrotar esse carinha em mais 29 foi fácil. Não que eu não tenha perdido uma meia dúzia de lutas, empatado 2, mas o importante é que eu segui minha vontade de lutar. Já tive outros empregos como motorista de caminhão, entregador de gelo, pedreiro. Inclusive, trabalhei na construção da prefeitura municipal. Minha resistência vem dos meus antepassados, que foram escravizados. Isso sim foi luta difícil. Desde a época dos meus avós, muitos anos se passaram, e nosso maior oponente continua sendo o preconceito. Por todas as suas lutas, você é um campeão.
Você lutou no prédio do Clube Gaúcho, no Clube 28 de Maio, no Cinema Municipal, nos circos e tantos outros ringues. Essa história te consagra como grande campeão missioneiro de boxe, mais conhecido como Tigre da Serra. De entregador de gelo a campeão missioneiro de boxe. Parabéns, Domingão, uma bela história. História você entende e muito se interessa, não é mesmo, Augusto César? A minha vida foi dedicada a pesquisas. Histórias como a sua me fascinam. Por isso, e não por acaso, fui um dos responsáveis pela criação da Biblioteca Municipal no ano de 1942. Inicialmente, localizado em uma sala da prefeitura. Depois, passou por outros lugares, até onde ser instalado onde hoje se encontra. Inclusive, todo o complexo cultural, formado pelo Centro de Cultura e Teatro Antônio Sepp, foi inaugurado no ano de 92. Meu Deus, são tantas histórias, e para que pudéssemos falar sobre elas hoje, o trabalho de preservação é imprescindível. Preservar arquivos, fotos, cartas, sempre fiz com muito gosto. Bom, quem sabe um dia alguém não fale sobre nós? Essas e outras histórias você encontra no Arquivo Municipal de Santo Ângelo, que leva o meu nome, Augusto César Pereira dos Santos. Ao adentrar o Museu Ferroviário de Santo Ângelo, sinto uma profunda conexão com o passado e com as histórias que os trilhos contam. Cada locomotiva, cada peça carrega consigo a energia e a evolução que moldaram a nossa cidade. Obrigado. Ela direita ao museu ferroviário e memorial do Lampião. A dona Nininha do bairro São Carlos. Ela sim nos incentivou a ser jogador de futebol. Mas nós, os meninos do bairro, não poderíamos ser tão pouco do tamanho, muito menos da Ser Santo Ângelo e principalmente do Eli. Sim, ela percebendo tudo aquilo, um dia reuniu toda a gurizada lá do bairro, e montou um time de futebol. E daí ela pensou, eu vou ser uma presidente de um time de futebol, Associação do Bairro São Carlos. Sim, ela reuniu todos os meninos e montou um time de futebol. A dona Nirninha foi revolucionária e é revolucionária. Vendo toda essa festa,
também decidiu montar uma escola de samba, Mocidade Independente de São Carlos. Mas também já existia outras escolas de samba, Princesa Isabel, Imperadores da Harmonia e a Unidos da Zona Sul. Logo após vieram outras cores, verde e rosa, vermelho e branco, verde, amarelo e vermelho. Ah, são tantas as cores e os sons! Som! Ora, as artes, magnificência do olhar, amplitude do escutar, delicadeza no falar e beleza no tocar. Como é o mecanismo humano, as artes se personificam nas mais distintas expressões. Eu pude sentir e vivenciar isso quando cheguei na nossa amada Santo Ângelo e no tempo em que aqui permaneci. Bom, vocês devem estar se perguntando quem sou eu, né? Deixa eu me apresentar. Sou Bertoldo Bruno Beno Schmidt, ou como sempre me referenciaram, Foto Bruno. Eu tinha um fino trato em fotografar a nossa cidade. Naquele prédio, eu tirei retrato para fazer postais, para mostrar que nossa cidade tinha evolução. As pessoas mandavam como forma de recordações, para mostrar a cidade em que estavam morando e enfatizar que Santo Ângelo não era mais uma colônia, que estava em um enorme progresso. Pois bem, digo a vocês que, seja nos bailes dos clubes da cidade, nas grandes celebrações religiosas, nos atos políticos, na beleza das paisagens e o mais importante, a gente da nossa terra, aqui eu fotografei, aqui eu eternizei grandes momentos. Poderia eu me considerar o guardião da memória? Digo isso porque é arte na mais pura essência. A minha história com a fotografia se solidificou através disso. Sou um artista como muitos que aqui viveram e vivem. Nossa história é repleta de arte, transcritas através do teatro, da música, da dança, do circo, da fotografia, do cinema, entre tantas culturas vivas e pulsantes. Pulsa arte nas esculturas, nas ruas, nas praças, nos encontros de domingo. Ah, vamos brincar? Vocês vão de gostar muito do brinque da praça. Um encontro familiar, um encontro das grandes artes. E que tal um momento solene junto ao Templo das Artes Missioneiras? Ah, o nosso amado Teatro Antônio Sepe. Resistindo às intempéries do tempo, muitos foram os artistas, grupos e coletivos que por ele passaram e eternizaram seu fazer artístico nessas terras. Eu digo como eu fiz, deixei marcado na história do tempo. E hoje aqui, peço a vocês, deixem vocês também e eternizem as suas artes. A beleza e a força da mulher desta terra há de ser propagada.
concurso de Miss, concursos pelos clubes do Gaúcho, Clube 28 de Maio, Clube Comercial, Clube Galerno, bem como pelos CTGs e nas entidades. Quantas rainhas aqui nesta cidade foram coroadas? Rainhas de clube, rainhas de carnavais, rainhas das piscinas, rainhas de Oktoberfest, Novemberfest, e o que falar dos memoráveis debuts, como uma celebração em toda a cidade. Periódico de tempo, a cada 2 anos nos deparamos com uma linda corte a simbolizar a nossa feira. Em 1954, o povo fica ansiosamente aguardando. Quem será a rainha da Fenamilho? E não poderia eu deixar de citar quando os holofotes do Brasil e do mundo reverenciaram a garra e a força da mulher santo-angelense. Era 1999, Renata Bonfiglio Fã, Miss Brasil! Em 1973, nos reunimos para comemorar o centenário deste município. Que data importante! E nesse dia, juntos escolhemos uma linda corte que representou o nosso município por 50 anos. E agora há pouco, em 2023, escolhemos uma nova corte, a nossa corte do Sesc Centenário. Que bela alegria! Afinal, não é todo dia que comemoramos 150 anos de história. Temos assim uma trajetória de beleza, delicadeza, representando a força, a garra, a determinação da mulher desta terra, simbolizando a mulher santo-angelense. Nos festivais e feiras, o coração de Santo Ângelo pulsa forte, ecoando a alegria e a diversidade artística. Que essa sinfonia de cores e ritmos continue a encantar nossa cidade, fazendo dela um lugar de celebração e união, onde a arte é a protagonista de nossas vidas. Meus queridos filhos, filhas, netos, netas, completei 150 anos. Foram anos de lutas, de vitórias,
de alegrias e de dores. Esta cidade, Santo Ângelo, eu vi nascer, crescer e prosperar. Nesse trem eu vi muita gente chegar. Também vi muita gente partir. É a vida. E hoje, nesse dia de comemoração de 150 anos, mais um, nesse tempo de lutas, de conquistas, de sonhos e realizações, eu chego à constatação: na vida tudo tem um fim. Meu tempo acabou. Agora é com vocês, jovens, crianças. O nosso destino está em vossas mãos. Que os próximos 50, 100, 150 anos sejam ainda mais gloriosos, com amor, com paz, muita paz e prosperidade para todos os filhos desta terra, nativos ou adotados. Porque esta terra é abençoada pelo seu povo, pela sua história, pelas suas raízes fortes e profundas. Eu não tenho esperança, eu tenho fé. Eu acredito na nossa juventude. Eu acredito em vocês. Pode contar conosco. Lhe prometemos então que continuaremos a contar a nossa história, continuaremos a propagar a nossa história, continuaremos criando memórias e fazendo com que todos aqui neste município se sintam em casa. Então, seguimos rumo ao futuro. Rumo ao futuro!